Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje falando sobre duas tecnologias que prometem revolucionar ainda mais o nosso mundo, NFT e metaverso. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso programa. E se você ainda não for inscrito aqui, aproveita, se inscreva agora e não esqueça de ativar as notificações, ativando aqui, clicando no sininho aqui embaixo. E claro que também vocês podem nos seguir nas redes sociais do CRA São Paulo, escrever nos comentários aqui do nosso canal assuntos que vocês gostariam de ver aqui entrevistados, enfim, esse é o nosso canal, então a gente quer muito contar com a participação de vocês. Bom, e para esse bate-papo, eu tenho o prazer de convidar o Maurício Conte, que é engenheiro de computação, fundador da Simples ID, conselheiro administrativo e influenciador digital nas áreas de blockchain e NFT. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Maria? Tudo bem, todos Prazer aí? ter você aqui com a gente. E para completar aqui, né, a nossa dupla de entrevistados, eu tenho o prazer de chamar também o Fernando Godoy, que é fundador e CEO da Flex Interativa e mentor de startups. Tudo bem, Fernando? Olá, Maria Rita. Olá, Maurício. Prazer enorme, tudo ótimo. Muito animado aí para o nosso bate-papo. Eu também, e muito curiosa, né? Porque são duas tecnologias, digamos assim, que estão aí na crista da onda, a gente tem ouvido falar bastante. E para a gente começar o programa, eu vou pedir para que vocês dois, né, expliquem para a gente o conceito de cada uma dessas tecnologias. Será que eu posso chamar NFT de tecnologia, metaverso de tecnologia? Quero pedir para o Maurício começar explicando a gente, né, o que é NFT e depois o Fernando falar um pouco sobre o metaverso. Sim, sim. Acho que é interessante, Maria Rita, antes da gente falar de NFT propriamente dito, falar de Web3, porque o pessoal deve estar ouvindo muito, é uma das buzzwords, das palavras que estão sendo muito faladas, e a Web3 ela é um grupo de tecnologias e de uma forma diferente de enxergar a internet que está começando a entrar em prática. Então, muitas vezes a gente vê artigo, o pessoal querendo, né, dizer o que vai ser o Web3, ainda é muito difícil de prever o que vai ser o Web3. Né? Quando a gente teve a transição da web inicial, né, da internet, como ela foi pensada lá na ARPANET, porque a internet ela nasceu como uma rede fechada por sistema de defesa dos Estados Unidos. Né? Isso eu estou falando aí na década de 80. Na década de 90, ela virou internet comercial, mas alguns aqui um pouco mais velhos devem lembrar, aquela coisa de linha de escada, de modem, páginas de internet, baixíssima interatividade, vídeo era impossível rodar, não tinha banda, né? E aí, aos poucos, foram surgindo novas tecnologias que possibilitaram ter a Web 2.0, que é a que a gente está hoje. Né? Muito vídeo, redes sociais, e-commerce, aplicativos, e a Web 3 ela vai vir para revolucionar. Dentro desse conceito guarda-chuva do Web 3, a gente tem o NFT. O NFT é um termo em inglês que quer dizer Non-Fungible Token. O que é isso? Eu traduzo de uma forma eu não traduzo como tokens não fungíveis, porque isso não quer dizer nada para a maioria das pessoas. São chaves, né? No caso do token, ele é uma chave, ele é um número, que não são permutáveis. Eu vou dar exemplo de coisas permutáveis e não permutáveis para vocês entenderem melhor. Uma nota de $10, ela é permutável com uma outra nota de $10. Eu posso trocar com você, né? Um Bitcoin, ele é permutável com outro Bitcoin, porque eles têm valores intrínsecos exatamente iguais. Agora, uma obra de arte, mesmo que seja de um grande pintor, de um Da Vinci, ela não é permutável, não é fungível, né? O termo estranho, talvez, para a maioria das pessoas, ela não dá para se trocar por outra, porque por mais que ela seja do mesmo autor, são obras diferentes, elas vão ter né, peças diferentes, artes diferentes e valores intrínsecos diferentes, ou porque você gosta mais de uma, ou porque realmente ela custa mais, né? Ela tem um valor em dólares ou em reais muito superior. Então, o NFT é isso. Aí, né, isso aí é o termo genérico. Para que ele é usado hoje? Um dos usos muito clássicos para NFT tem sido arte digital. Né? Por quê? Porque a arte digital ela é facilmente copiável. Né? Você pode pegar uma obra digital, você dá copy-paste e você tem uma segunda versão daquele mesmo arquivo digital. Mas, se você atribui a essa obra de arte uma NFT, que é como se fosse um CPF, vamos usar essa analogia para ficar fácil para as pessoas entenderem. Se você atribuir um CPF a cada obra de arte digital, aí ela passa a ser única.
eu não vou conseguir copiar, porque aquele NFT está preso naquele arquivo. Se eu fizer uma outra cópia desse arquivo, ele não vai ter NFT, ele então não tem a sua autenticidade garantida. Isso tem sido feito também para obras de artes não digitais, obras de artes físicas, para dar uma garantia de autenticidade. A gente tem, né, casos aí frequentes de obras que são falsificadas, obras de artistas famosos que são falsificados. Então, a gente conseguiria, como se fosse um certificado de autenticidade, que muitas vezes um especialista em obras de arte, ou uma grande empresa de leilões, às vezes atesta que aquela obra é original, a gente pode atribuir esse NFT, isso fica gravado na nuvem, na internet, em vários nós, de forma que ele é praticamente, dá para se dizer que é inadulterável. Então, eu passo a ter realmente uma garantia de autenticidade. Eu gostaria que o Fernando nos explicasse, né, o que é o metaverso e se, de fato, para a pessoa ter uma experiência, não digo positiva, mas 100% dessa tecnologia, é necessário mesmo aquele equipamento especial? Bom, complementando aqui o que o Maurício falou, assim, o metaverso, essa é a Web 3, a evolução dessa Web 2.0, que é social, muito centralizada nas Big Fives aí, Apple, Amazon, Google, Facebook, e a gente está indo para a descentralização, ou seja, nós podemos criar o nosso metaverso. O que é o metaverso? Né? Ele é um espaço coletivo, compartilhado, e ele é composto de várias tecnologias. A gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, ambientes 3D, inteligência artificial, toda a conectividade em si. Ou seja, na verdade, o metaverso ele tenta conectar a realidade nossa através de dispositivos digitais, né? Isso daí vai proporcionar para a gente, acho que, novas formas de aprender, de trabalhar, de socializar, de se divertir e de comprar coisas. NFT é uma das coisas que você vai poder negociar, vamos dizer assim, estando no metaverso ou não. E a gente fala muito disso daí. Meta, né, significa além, então já dá um certo futurismo, né? As pessoas falam, para acessar o metaverso, eu sou obrigado a ter um óculos de realidade virtual. Eu estou aqui com o Oculus Quest 2, mas assim, não, no primeiro momento você não é obrigado a ter. Eu faço uma analogia lá atrás, quando a gente jogava videogame, dos mais simples, era uma forma de você começar a entrar no metaverso, né? O game, a indústria aqui se desenvolveu muito forte nisso. Mas com certeza, se eu tivesse um óculos de realidade virtual, eu posso ter uma experiência muito mais imersiva. Mas hoje eu posso acessar o metaverso através do meu celular ou através do meu computador, rodando num monitor. O que muda é a experiência, a gente vai ser representado aí pelo nosso avatar. E esse avatar, sim, ele pode estar utilizando um NFT de alguém. Eu posso usar com uma roupa simples, eu posso comprar uma bolsa, um casaco de luxo, um tênis, tudo usando essas transações, né? Ou seja, eu compro um asset digital. Então, o que o metaverso vem trazer é essa aproximação do físico com o digital através da tecnologia e para as pessoas terem experiências cada vez melhores através da tecnologia. Agora, o que o Fernando nos falou entra um pouquinho na minha próxima pergunta, que era justamente saber como as empresas elas podem fazer uso do NFT nos seus negócios. É inserir os seus produtos, a sua marca dentro do metaverso? Essa é uma das formas ou ainda é a única forma nesse momento a ser explorada? E se sim, como as empresas, principalmente as mais tradicionais, podem começar a se preparar para esse novo universo? Falando de metaverso, a gente tem, principalmente depois quando o Zuckerberg, né, no final de outubro, ele anunciou o nome da mudança de Facebook para Meta, despertou uma curiosidade enorme. Então, no primeiro momento, as pessoas e as empresas falam assim, bom, o que é isso? Quais são as possibilidades? E a hora que a gente começa a explicar as possibilidades, de novo, de você poder aprender, você ter esses espaços virtuais, de você poder fazer transação, de você ter novas experiências, elas se ligam e falam, opa, tem uma grande oportunidade de negócio. Independente se você é um fornecedor de hardware, de plataforma, de conectividade, mas o meu negócio, né? A pergunta que todo mundo me faz, como é que eu ganho dinheiro no metaverso? Então, quando você vê o varejo se movimentando muito forte, você vê a educação se movimentando, só para dar 2 exemplos, ou seja, como que eu, que estou lá distante, não importa, em qualquer lugar do Brasil, eu posso ter uma experiência melhor com a minha marca, com o meu serviço? Eu posso montar, a gente volta um pouquinho na época do Second Life, lá, a primeira versão, que foi uma grande tentativa, mas tinha problemas de processamento, de conectividade. Mas imagina que eu posso montar um metaverso de varejo, um grande shopping virtual, por exemplo, sem pagar o custo do metro quadrado, na teoria, que eu tenho no shopping, mas eu crio uma nova experiência, eu não tenho problemas com estoque, eu tenho meus vendedores à disposição, e eu entro lá com o meu avatar e eu posso pesquisar todos os produtos. E eu posso ter toda a gama de produtos em elementos 3D, ou seja, já começa uma experiência bacana, ou seja, eu posso comprar algo no digital, no metaverso, e entregar no físico.
Ou seja, as coisas começam a misturar, né? Eu entrei no físico, comprei no digital, entrei no digital, entregou em casa. Isso aqui é só para falar do varejo, a exposição da marca, as marcas começando a patrocinar shows, eventos, entretenimento. Por quê? Para quem joga aí Fortnite, que começou com game, você tem lá o usuário lá, ele está jogando, está conversando com as pessoas no Discord, está assistindo um show de alguém, ele é impactado por uma marca, por uma promoção. Então, o varejo está muito atento a isso, de elevar essa experiência do usuário com a sua marca, dele testar, independente se ele vai ter um óculos ou não, para um outro patamar. Quando a gente vai para a educação, então, potencializem muito, porque você poder aprender com o seu avatar e vivenciar algo que aconteceu na história, você poder entrar dentro do corpo humano, você poder ir para uma ilha, você poder aprender química, sistema solar, ou seja, você está imerso nesse ambiente. Então, você vê vários segmentos se movimentando que ninguém quer ficar de fora. Eles querem, obviamente, associar a sua marca, fazer essas campanhas e, principalmente, criar um novo tipo de relacionamento com seus clientes. Bom, Maurício, a gente sabe que o NFT é um conceito que já existe há algum tempo, mais ou menos desde 2012, mas de uns anos para cá ele ganhou uma grande popularidade. Existiu algum marco que trouxe essa popularidade, principalmente do último ano para cá? A gente sabe que a pandemia acabou acelerando, né, vários passos que ainda estavam sendo engatinhados, mas existiu algum marco dentro desse conceito do NFT que fez com que todo mundo despertasse ao mesmo tempo atenção para essa tendência? Então, o que na minha visão, tá, o que eu acho que trouxe muito atenção para NFT foi o aumento muito exponencial em 2021, 2019, para frente, né, da pandemia, mas aí foi mais acentuado no final de 2020 e primeiro semestre de 2021, do investimento em criptomoedas, né? As criptomoedas chamaram muita atenção, né? Teve uma movimentação de dezenas de bilhões de dólares e o NFT ele entrou como uma opção de criptoativo. Tanto que tem muita gente que investe em NFT e, na verdade, nem entende tão bem o que é um NFT. Ou muitas vezes nem estuda aquele projeto de NFT. Que isso é um ponto, acho que é bem importante para a gente passar aqui, né? Nosso público é formado por administradores, tenho certeza que uma boa parte aqui investe na Bolsa, investe em Forex, em algum outro tipo de ativo mais até volátil. Os criptoativos são muito voláteis, né? Eles oscilam muito. Nas últimas semanas caíram bastante. E então precisa ser bem cuidadoso em tudo que a gente fala nesse sentido, né? Porque a gente não influenciar ninguém, mas assim, houve um hype aí, um boom de investimentos, grandes, né, figuras aí, o Elon Musk é uma delas, aportando muito dinheiro, e aí chamou muita atenção para vários tipos de criptoativos. Então, se a gente olhar até na carteira das corretoras de investimento, hoje tem criptoativos, tem fundos de criptoativos, então estão se criando vários produtos ligados a isso. NFT é um dos produtos que se pode investir. Geralmente, quando se investe no NFT, você investe num projeto, né, não é, ou muitas vezes num ativo, né, no caso das obras de arte digital, e tem outros ativos interessantes, tem um que chama DeFi, que eu acho que é um criptoativo muito interessante, que é o Decentralized Finance, que, assim, muito grosseiramente, tá? Eu vou resumir aqui, a gente não vai ter tempo de aprofundar, é uma espécie de um edge, você faz uma carteira de moedas digitais, compostas de 2, 3 moedas digitais, geralmente alguma mais volátil, alguma menos volátil, muitas vezes atrelada ao euro, atrelada ao dólar, né? Existem as criptomoedas atreladas a moedas físicas, para você ter menos volatilidade. Então, se subir, você não ganha tanto, se cair, você não perde tanto. Grosso modo, é isso o DeFi, né? E dentro dessa cesta tinham os NFTs. E aí teve muito dinheiro aportado, né? Aconteceu, por exemplo, o caso bem famoso, que é do Bored Apes, né? Que, inclusive, hoje ficamos sabendo quem eram os pais do projeto. Uma reportagem da BuzzFeed soltou para todo mundo, até postei isso hoje no LinkedIn, logo de manhã. Então, o Bored Ape era algumas né, uns macacos em diversas posições, com diversas, na verdade, na mesma posição, mas com diversas roupas diferentes. Então, era uma série, né, que, no final das contas, já se negociou entre compra e venda que aconteceu, e o mais famoso foi o Neymar, né, a compra que aconteceu do Neymar há umas 3 semanas, se negociou já $1 bilhão. Então, é um negócio monstruoso, né, para algumas dezenas de artes digitais, né? E o caso do Neymar é até interessante, porque mistura muito do que a gente falou
ele foi uma ação de merchandising, né? Uma empresa que é dessa área, ela pagou o Neymar para ele ir lá e comprar 2 NFTs do Bored Apes, né? Do Bored Apes Yacht Club, que é o nome completo. E o pessoal, todo mundo, não, o Neymar está comprando, vamos comprar também. Aí você gera esse efeito manada, que é muito comum em criptoativos. Então, o que eu considero, resumindo a tua pergunta, o que eu considero grande movimento? Esse aporte muito grande de dinheiro que aconteceu em todos os criptoativos, e aí o NFT foi junto. No NFT, existe uma descentralização, como o Fernando falou, dos investidores, apesar de ter 10% dos investidores concentram bastante do dinheiro, mas, de qualquer forma, é muito mais descentralizado do que a gente tem no mundo hoje. Mas, por outro lado, no NFT existe 2 grandes marketplaces, 2 grandes, vamos chamar de e-commerce, que concentram, né, basicamente todas as transações, o que é natural nesse tipo de movimento. A tendência é se descentralizar. Então, a gente tem esse marketplace mais famoso, que é o OpenSea, que é o maior hoje, e eu considero um que está crescendo bastante, que ainda não é o segundo maior, mas o marketplace que chama Binance NFT. O Binance ele é uma criptomoeda, ele é uma plataforma de blockchain aberta, pública, e ele é também um marketplace de NFT. Talvez hoje a gente não vai ter tempo para aprofundar muito, Maria. Então, eu sugiro, eu sou colunista lá do portal Block News, e eu também posto bastante assunto, tem muita coisa acontecendo, não vai dar para a gente cobrir tudo hoje, lá no meu LinkedIn, na minha newsletter no LinkedIn. Então, quem quiser depois acompanhar, acho que o Fernando deve ter também um parecido. Então, assim, para a gente poder, sim. A gente vai conseguir ser um pouco mais superficial, e lá a gente acaba aprofundando em alguns temas, né? Não, claro, eu vou pedir mais para frente para vocês deixarem os contatos de vocês, porque com certeza é um assunto que a gente não conseguiria, né, em mais ou menos 30, 40 minutos, desvendá-lo, falar. Inclusive, até aproveitando, né, que você citou esse exemplo do Neymar, a gente, enquanto está aqui gravando, ele ainda está com o avatar no perfil. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber qual é essa obra de arte digital que ele comprou, é a que ele está usando como avatar das redes sociais. E aí eu vou até também linkar, pedir até para o Fernando participar dessa próxima pergunta, que eu acho que é uma curiosidade. A gente vê esse estímulo midiático, né, para as pessoas começarem a se interessar por NFT. Com certeza, pessoas que já têm um envolvimento com a parte de investimento, já está mais familiarizado, já tem um olhar mais crítico, mais apurado. E aí vem a minha pergunta: quem quiser começar, está assistindo aqui o nosso programa, é uma pessoa curiosa, tem aquele perfil de investidor curioso, né? E quer começar a investir em NFT. Você já falou alguns tipos de criptomoedas. Explica para a gente, Maurício, como é que a pessoa pode começar a se envolver, né, com NFT, e aí quais são os cuidados que ela também deve ter? Aí eu vou pedir para vocês dois me ajudarem nessa resposta, né? Minha sugestão o primeiro passo inicial para começar a investir e os cuidados que a pessoa precisa ter. A minha sugestão é uns 3 meses, colocar pouco dinheiro e estudar bastante, ler bastante, estudar, entender os projetos que você investe. Geralmente um projeto blockchain ou NFT tem um white paper, tem um documento oficial explicando quem é a equipe, o que eles querem com aquele projeto. Então, por exemplo, agora está muito comum, aí linkando até com o Fernando, os jogos Play to Earn. O que é Play to Earn? São jogos que você ganha para jogar. O que eles querem com isso? Né? Por que eles pagam as pessoas para jogar? Porque eles querem que o jogo cresça rápido. Por outro lado, você também, muitas vezes, gasta no jogo, né? Você quer comprar uma armadura, quer comprar uma determinada roupa, quer comprar um iate. Recentemente foi vendido um iate, se eu não me engano, por $15 milhões, um iate virtual, né, dentro de um metaverso. Então, tem que tomar esse cuidado para você não empolgar muito, porque tem acontecido também projetos que simplesmente encerram. Então, o pessoal depositou lá dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares, o projeto ele acaba que não consegue evoluir, e ele encerra, e quem pôs o dinheiro perde tudo. Né? Não é o mais comum, mas tem aconteceu nas últimas semanas aí, alguns metaversos colapsaram aí, né, Fernando? Não, sem dúvida. Acho perfeito que o Maurício colocou. A gente tem que estudar, gente. Acho que tudo passa por educação, né? A gente não pode ser feito manada, aquela sensação que as pessoas só contam a parte boa, né, Maurício? Ah, ganhei dinheiro em tal coisa, mas eles não contam o quanto eles perderam por não terem conhecimento para arriscar. Então, todo mundo é igual ao Instagram, né? Só põe o lado bom da vida, o lado ruim a gente esconde. Então, acho que uma coisa que é recomendável, além de ler os white papers, tudo, a gente vê
não só no metaverso, essas criptos, o histórico, tudo, a gente fala muito de Bitcoin, de Ethereum, Tesla, está vendo? Sempre surgem moedas, né? Eles sempre procuram duas coisas, né? Dar essa credibilidade, mostrar quem é equipe, mas também sempre trazer um nível, uma camada maior de proteção, de segurança, mas também de usabilidade. Que assim, quando a gente fala de NFT, né, Maurício, a gente está falando de fazer transações geralmente usando Ethereum, que o Bitcoin não permite. Mas assim, imagina que eu vou entrar num metaverso e eu tenho minha carteira, certo? Eu tenho lá, criei minha MetaMask, uma carteira para eu poder tá linkado que esse recurso é meu, ou eu vou comprar, eu vou receber. Né? Imagina como se fosse sua identidade digital, sua carteira digital. E aí eu entrei num metaverso, que pode ser de entretenimento, e nesse metaverso eu vou poder comprar coisas. Então, assim, hoje você não vai passar um cartão de crédito no metaverso, opa, no meio de uma transação eu passo ali. Você vai ter um botão, a sua carteira conectada, e se eu quiser comprar, como o Maurício falou, uma armadura, uma arma, em vez de andar no show, quero comprar, sei lá, uma asa delta, quero ficar voando para o meu avatar, ou comprar roupas para ele. Possivelmente, num curto espaço de tempo, você vai ter que ter essa carteira digital para poder fazer essa transação. São ambientes seguros? De certa forma, sim. Mas, do outro lado, hoje a gente fala que se a NASA é hackeada, as empresas são hackeadas, tudo é hackeado, então essa questão de segurança cada vez mais aumenta. Porque quanto mais tecnologia, mais sofisticação a gente vai colocando, ao mesmo tempo, os novos golpes vão surgindo. Conversando também com executivos, a gente demonstrando a nossa plataforma, que é o Flex Universe, né, que é para capacitação científica do seu avatar, vários pais se identificam, eu conheço o metaverso, que meu filho joga Roblox ou joga Fortnite, enfim. E, inclusive, estava conversando lá com o mexicano, com o russo, o inglês, para se vira. Pergunta será que essa pessoa realmente era uma outra criança de um outro país? Ou alguém, um adulto, se passando ou tentando já pegar os seus dados? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só com essa, vamos dizer assim, parcimônia de investimento, de sair que nem louco achar que está perdendo, mas também com a segurança da sua identidade digital, com seus dados, quais metaverso você vai entrar, com quem que você vai se relacionar, e como já aconteceu, né? Pessoas já perderam sua carteira. Fernando, como é que você tem visto aqui para o Brasil, né? Qual é a tendência que você acredita do metaverso aqui para o Brasil? Você acha que o ambiente corporativo vai ser o primeiro a incorporar? A gente sabe que o universo gamer já é uma grande realidade, mas para se tornar mais popular mesmo, seria no ambiente corporativo, com essa promessa, inclusive, do Meta agora, né? Ex-Facebook, de ampliar a interatividade corporativa, as reuniões, enfim. Você acha que vai ser por esse caminho, essa grande popularização aqui no Brasil? Eu vejo duas vertentes, Maria Rita, principalmente sim, pela demanda que a gente teve do ano passado, né? A gente estava no processo de evangelização, explicar o que era metaverso. Eu estou desde janeiro do ano passado falando isso daí. As empresas não entendiam direito, né? O Zuckerberg deu essa mãozinha, então veio essa demanda, essa procura. Então, sim, o mercado corporativo, ele procura por várias frentes. Primeiro, o gestor de RH, ele precisa fazer o onboard, né, contratar os novos colaboradores, e hoje ele usa o Zoom, o Team Meets, e não é uma experiência bacana, né? A ferramenta é boa de videoconferência, mas eu contratei um colaborador, ele nem foi para o escritório, nem sei se vai, quando vai, quantas vezes está lá, remoto, espalhado em algum lugar do Brasil ou do mundo. Então, o metaverso, você cria essa experiência bacana, onde você coloca outros avatares, outros colaboradores foram contratados, por exemplo, na mesma semana, e eles começam a trocar experiência. Tem os executivos falando, transmitindo o vídeo dele, a gente pode colocar conteúdos lúdicos, eu posso colocar os produtos principais da empresa em 3D, o RH tirando dúvidas, aplicar um quiz gamificado, por exemplo. Eu fiz um workshop, lá sou um gestor de RH, falei sobre a empresa, missão, valores, como que é a cultura da empresa principalmente, e no final eu aplico lá meia dúzia, 10 perguntas. E tem tempo para responder, quem fizer mais pontos eu posso reconhecer, premiar, dar um ticket, dar um livro, uma viagem, ou seja, a gente está falando de aplicar a gamificação, mas para prender a atenção das pessoas e gerar muito conhecimento, ou seja, aprender jogando. Isso funciona no RH, isso tem funcionado, a gente tem testado equipes comerciais que estão espalhadas pelo Brasil. Por quê? Ele não quer mais entrar no EAD e assistir vídeo, ele não aguenta mais isso daqui. Ele quer realmente interagir, que seja por 20, 30 minutos, com os colegas dele, com o chefe dele, tirar dúvidas e participar de alguma gamificação e ver esses conteúdos lúdicos 3D. Ou seja, eu estou participando de uma reunião, mas na verdade eu estou aprendendo, eu estou jogando e estou me comunicando. Então a gente fala de qualidade de comunicação. Então os mercados corporativos já se antenaram com isso daí e é uma coisa que não tem volta, né? Como é que eu capacito um grupo de pessoas com uma tecnologia muito melhor do que uma videoconferência? E quando você olha para a escola, que a gente comentou um pouquinho atrás, as possibilidades são inúmeras.
eu poder discutir sobre a Segunda Guerra Mundial, usar inteligência artificial, eu estar dentro com, sei lá, escrevi outro dia isso daí no artigo, com Winston Churchill, eu tomar decisões num ambiente 3D, num cenário, numa sala de guerra, e dependendo do que eu decidir, a hora que abre essa porta, está lá o mundo destruído ou não. Coisa desse tipo, a gente poder entrar no corpo humano, a gente poder ter aula de medicina, tudo que é possível. Então, uma aula de química, por quê? Uma vivência lúdica, usando tecnologia, e as escolas já começaram a fazer isso daí. Mas uma coisa é para não confundir, tem gente que usa o Zoom, e de novo, nada contra, acho que as ferramentas são importantes, mas eles acham que agora eu recorto o videozinho nosso que está transmitindo, eu ponho num background, isso é metaverso. Não é metaverso. Metaverso está falando de experiência, de interação, de uma comunicação muito melhor do que eu tenho hoje numa videoconferência. Mas já é um começo, né? Já é um processo de digitalização começaram há 2 anos atrás. Então, mercado corporativo, varejo, departamento de marketing, RH, mas também as escolas, seja as escolas tradicionais ou escolas de negócios, eles querem criar essa experiência melhor para o seu usuário. Por quê? A gente acredita muito no modelo híbrido, nada que é presencial vai acabar, tanto a sala de aula, quanto a visita à empresa, quanto é o ir a um show presencialmente, mas e o cara que está distante, do outro lado do mundo ou no interior, não tem acesso? Como que a tecnologia pode proporcionar uma experiência muito semelhante, às vezes até melhor em função dos conteúdos lúdicos, do que um evento presencial? Então, esse é o movimento que está acontecendo. Esse ano aqui, 2022, promete, né? A gente fala desse mundo híbrido aí, as pessoas buscando o presencial e uma experiência no metaverso, mesmo sem a necessidade de um óculos de realidade virtual. Que é um projeto aí de 3, 5 anos que o Zuckerberg, ele não é o dono da bola nem da verdade, mas é o cara que está investindo muito, né? Desde a compra do óculos. Mas assim, daqui a 3 anos, 5 anos, todo mundo com conexão 5G, com óculos de realidade virtual mais acessível, ou seja, vai ser muito fácil a gente poder estar fazendo essa reunião, eu e o Maurício com a nossa holografia entrar dentro aí do seu estúdio e a gente conversar e a gente se mexendo aqui, a nossa holografia se interagindo, a gente ia jogar xadrez junto. Isso já dá para fazer. Esse é o ponto. As pessoas acham que é futurismo, não é. É realidade. Basta os executivos estarem com a mente aberta e começarem a implementar o metaverso no seu negócio. Esse óculos que você mostrou para a gente, por exemplo, como é que você tem usado ele? Ou você já está antecipando a compra do equipamento? Como é que está a vida útil desse equipamento nas suas mãos, Fernando? Melhorou muito. A gente sempre usou bastante óculos de realidade virtual para treinamento e para eventos, para algumas imersões. O que acontece? Antes eu tinha que ter um cabo ligado num grande computador, e a gente ia para eventos, levava um monte de sensor tal, ligado num notebook de gamer mesmo, eu tinha que ter um técnico à disposição. Mas era uma experiência bacana, 4K em cada lente. Porque é uma grande evolução do que era o Google Cardboard, né? A gente pegava o nosso celular, pegava uma cartolina, né, simulando um óculos com 2 lentes, e era a experiência que tinha de realidade virtual. Uns torciam o nariz e falavam, isso é VR, isso não é legal, não é imersivo. E a hora que a gente foi para um óculos de 4K em cada, ficou muito bacana a experiência, né? A gente fez projetos de treinamento, colocar agricultor embaixo da terra, montanha-russa, games. Mas o que tem de diferente no Oculus Go? Ele é um stand-alone, ou seja, eu não preciso do meu computador, não preciso do meu celular, não preciso de nada. Eu ponho esse óculos, tem os 2 joysticks aqui, ou seja, eu já tenho uma experiência muito bacana sem ter que carregar uma parafernália. Então, isso a gente usa, óbvio, no primeiro momento, os gamers adoram, né, ter essa experiência, seja no Oculus Go, seja no PlayStation, com óculos VR, mas a partir do momento que eu vou, por exemplo, numa empresa e eu consigo, literalmente, eu quero conhecer, sei lá, um ponto turístico, ok? E aí eu pego esse ponto turístico e eu tenho uma experiência imersiva, sem ter ido. Imagina, eu sou uma agência de viagens, eu vou aqui na agência, ou eu faço o download desse conteúdo, e eu rodo o mundo todo. E aí eu tenho um call to action, eu posso comprar passagem aérea e tudo mais. Ou eu posso assistir um show. Ou seja, facilitou demais a vida do usuário com óculos menorzinho e preço caindo. Para quem pagava $1.500 um óculos, hoje aqui em torno de $300. É barato? Óbvio que não, mas a tendência é ele cair muito. Popularizar, né? Com certeza. Como é que vocês veem isso também, né? A cultura pop também já fazendo uso dessa tecnologia? São laboratórios, né, Fernando? São primeiras experiências, é interessante para chamar atenção para o tema, né? A gente ainda está vendo uma realidade virtual talvez 2.0, ainda não é o que vai ser, né? Que seria o 3.0, mas
esses grandes eventos acabam chamando a atenção até né, das empresas, dos executivos, como é que o meu negócio vai se enxergar com isso, né? Por exemplo, né, sei lá, uma empresa de imobiliário, por exemplo, poderia ter um showroom no metaverso e você já tem uma experiência de sentar no móvel, de ver, né, como é que ele fica, encaixar ele numa foto da tua residência, ver como é que ele fica, ter uma experiência imersiva antes de uma compra, né? Então você expande a experiência que muitas vezes a gente consegue ter hoje no e-commerce, que é muito 2D, né? Por mais que tenha às vezes aquelas figuras 3D que você gira, você não está imersivo com aquele imóvel. É ele lá na tela e você aqui, né? Então, o que eu acho que é bem interessante desses eventos, e principalmente para o mundo B2B, né, das empresas, e aqui a gente tem muitos executivos, é como que esse negócio, né, como é que o metaverso impacta no meu negócio diretamente, porque o risco de ficar parado é enorme. Né? Tem um monte de startup, um monte de projetos aí lastreado em criptomoeda, né, NFTs, que estão saindo e isso aí vai afetar muitas indústrias, né? E aí pode ser que uma hora que você resolva se mexer já foi, que eu acho que até aconteceu muito, por exemplo, no e-commerce com a Amazon, né? Quando os grandes varejistas do mundo foram se mexer, a Amazon já tinha mais de metade do mercado dos Estados Unidos, né? E aí fica muito mais difícil competir. Então, acho que vale, do ponto de vista executivo, né? Cada um olhar para o seu negócio e ver como é que NFT, como é que blockchain, como é que metaverso vai impactar no negócio. Isso aí precisa estar no horizonte do C-level, né? Da diretoria da companhia. Quando a gente fala de experiência e de metaverso, é isso, né? Como é que tudo é em função de experiência. Como é que eu melhoro para quem não está presencialmente no evento, numa sala de aula ou na empresa. E com N possibilidades, né? Como o Maurício falou, assim, como é que eu, executivo, a minha marca, o meu negócio, como é que eu começo a interagir, como é que eu uso o metaverso a favor disso daí. Isso tudo é relacionamento. Já a gente está falando que é algo descentralizado, como é que a minha marca vai se posicionar, o meu serviço no metaverso e 2, 3, 5, 10, 200 pessoas interagindo nesse novo ecossistema. E tem muitas possibilidades. Quando a gente fala de evento, a gente não fala só do óculos, tá? A gente fala de vestíveis, de sensores. Acho que na última South by Southwest, lá em Austin, antes da pandemia, eu usei uma roupa chamada Tesla Suit, que não tem nada a ver com a Tesla, mas trocaram o nome, que eu punha um óculos VR e eu tinha a sensação que eu era um bombeiro, eu entrava num 3D e começava a pegar fogo. Então eu sentia meu corpo pegando fogo. Tinha um monte de sensores na roupa. Mais adiante eu tomava um tiro, né? Nunca tinha sensor de tiro. Então são coisas, ou eu posso participar, assistir uma luta de boxe e eu posso, eu quero tomar as pancadas aí, de repente, desse lutador. E ter essas sensações, boas ou ruins ou não. A gente já está falando dos óculos com algoritmos com cheiro. Então, não só eu vou me visualizar numa praia, paradisíaco, e vai começar a soltar cheiro. Ou seja, a gente está falando em todos os sentidos. Eu estou com minha roupa, com meu óculos, vou poder apertar a mão do Maurício, da Maria Rita e sentir essa pressão. Quais possibilidades que a gente tem de negócio? Todas. Então a gente fala dessas transações, a gente fala de NFT, do ambiente 3D, de vender coisas para o avatar, de melhorar a experiência, de levar conteúdo, de levar a educação, de fazer de relacionamento. Eu posso criar um metaverso sobre sustentabilidade. Então a gente tem que ver como que minha marca quer se conectar, porque assim, o metaverso é a nova grande fronteira de conexões sociais, né? De networking, de compras, de entretenimento. E como é que eu me insiro nesse mundo aí e participo ativamente, não fico só um mero observador enquanto uma sugestão, Fernando, para as empresas, uma sugestão para as empresas é esse trabalho de Open Innovation, né? A gente aqui participa fomos finalistas ou estamos participando de 4 projetos diferentes, né? Um patrocinado pela Bosch, pela Faculdade São Leopoldo Mandic de Medicina e Odontologia, outro patrocinado pelo Banco Santander, outro patrocinado pela NTT Data, que é uma empresa gigantesca de TI japonesa, né? E a gente está num outro projeto, o XP Sebrae. Então, assim, são justamente processos de Open Innovation que essas empresas patrocinam para trazer essas inovações para dentro de casa, para entender como é que a W Connect, né, está implementando o Simples ID, que tecnologias que usa, como que vai impactar na indústria de saúde, o que vai mudar na indústria de saúde depois que cada paciente tiver sua carteira digital com todo o seu histórico médico. Muda tudo, né? O paciente passa a ser o centro da medicina e não mais hoje a doença ser o centro da medicina, né? E como que isso vai impactar? Isso vai impactar nos laboratórios, vai impactar nos prestadores, vai impactar na forma que o paciente vai passar a querer ser atendido,
muda processo, muda custo, muda tudo. Então, é importante as empresas olharem, né, e terem essa visão de que tem mudanças no horizonte. É óbvio que é muito difícil para uma empresa que está lá ganhando dinheiro com aquele produto, para onde a empresa está focada, ela tirar o foco. Então, esses processos de Open Innovation, eu acredito que eles são bem interessantes. A gente tem interagido bastante com essas empresas gigantescas e tem sido bem produtivo, viu? Bom, gente, eu não posso esquecer de dizer que tanto o Maurício quanto o Fernando participaram de uma entrevista para a nossa revista ADM Pro, a revista aqui do CRA São Paulo, falando novamente sobre NFT e metaverso. Então, mais uma maneira de vocês aprimorarem os conhecimentos sobre essas duas tendências tecnológicas, tendências não, realidades, na verdade, né? Então, a gente vai colocar aqui no descritivo o link dessa matéria para vocês saberem um pouco mais sobre esse assunto a partir dos nossos convidados. Vocês acham que é um mercado que dá para se investir? Principalmente, a gente está falando aqui com o público de administradores e administradoras. É uma área que vale a pena se investir? As pessoas que já estão na carreira da gestão e que estão querendo, né, enfrentar novos desafios? Acho que muito. Você, como quem nos escuta, como administradores, como gestores, a gente já passou por uma transformação digital acelerada aí durante a pandemia, e agora, quando a gente fala de metaverso, de blockchain, de criptos, de NFTs, assim, a gente já está antenado. Isso não quer dizer que você vai estudar, vai virar um programador. Né? Eu já deixei de ser programador há muito tempo atrás, mas a gente tem que ter esse conhecimento, né? Minimamente, para poder ligar os pontos e ver essas oportunidades. Uma vez que você entendeu o conceito e qual que é a aplicabilidade no seu negócio, obviamente, você vai ver recursos internos, vai contratar pessoas, vai terceirizar com startups, como o Maurício falou, né? A gente também, a Flex, a empresa deles, a gente dá esse apoio, né? Existem várias empresas especializadas no mercado, mas é importantíssimo, porque isso aqui é um movimento sem volta. Não é modismo, não é coisa do Vale do Silício, ou seja, essas tecnologias imersivas, transacionais, que criam essas novas experiências, que falam com essa geração que consome dessa forma, que já é uma geração digital, não tem como nem o gestor, nem a empresa ficar de fora. Então, como o Maurício falou, a gente precisa de pessoas que estejam focadas em inovação, mente aberta, e começar, pelo menos, a dialogar, entender e ver como é que eu trago até essas tecnologias a favor do meu negócio. Como é que o RH vai escrever um job description para essa área se ele não entender do que é cada uma dessas profissões? Então, o RH precisa, o marketing, como é que ele vai expor a marca dele no metaverso? Não é mais só pôr aquele banner no jogo de futebol. Tem muitas oportunidades de anúncio. A gente tem hoje no mundo 1,5 bilhão de jogadores, de gamers. A previsão é chegar a 3 bilhões de gamers. Uau. Esse pessoal já joga em metaverso. E as marcas, muitas delas, não estão. Elas, na verdade, às vezes nem sabem que existe. Bom, gente, infelizmente estamos chegando, né, ao final do nosso programa, mas eu vou pedir, né, as dicas de leitura que a gente tem pedido aqui aos nossos convidados. Por favor, pedir ao Maurício e ao Fernando livros que vocês indicam para a gente ler. Pode ser sobre o nosso assunto de hoje, como também podem ser livros que influenciaram vocês, que vocês acham imprescindíveis, né, a gente conhecer. Quem começa? Maurício? Posso começar? Eu vou indicar um livro que não saiu ainda, que essas coisas são muito rápidas, né? Mas vai sair um livro super interessante que chama Plataformas Digitais e Blockchain. E ele dá uma visão de negócios e jurídica, porque tem uma parte importante que a gente não conseguiu cobrir hoje, que é a parte jurídica, né? E ele dá uma visão muito boa justamente para o pessoal das empresas, as oportunidades e os riscos que surgem também, né? Porque não são só oportunidades. E para não se perder esse título aí nas livrarias virtuais, ele é organizado pelo Dr. Gustavo Xavier de Camargo e os organizadores também, junto com ele, o Guilherme Alves e o José Couto. Tá? Então, quando forem procurar lá, procurem por esses nomes. Deve sair aí nas próximas semanas. Eu recomendo, já me deixaram ler uns pedacinhos, não li inteiro ainda, mas são vários autores muito interessantes aqui que estão cobrindo justamente o que está por trás, né? Quando uma empresa for avaliar, ela tem que avaliar risco, investimento, horizonte, né, de retorno, uma série de temas relacionados a negócios. Talvez seja uma parte um pouquinho menos divertida do que entrar no Roblox e jogar, né, que é a parte mais legal, mas é uma parte que os executivos vão ter que se envolver para poder aprovar os planos de negócio dentro das empresas, né? A legislação ela ainda é um pouco frágil, né? Nesse mundo das criptomoedas. Como é que a gente não chegou a abordar isso, mas eu acho interessante a gente falar antes de encerrar o nosso programa. A única legislação que existe é que o Banco Central agora obriga você a declarar as suas criptomoedas na declaração do imposto de renda da pessoa física, né?
o Brasil não tem legislações. Por outro lado, notas que o ambiente não é muito propício. O Fernando ele é um desbravador, um bandeirante, porque a maioria das empresas de cripto se instala na Suíça, em Delaware, em paraísos fiscais, porque justamente como é uma área nova, o excesso de regulação pode matar o negócio, né? Então o pessoal tem buscado países ou estados, no caso dos Estados Unidos, Delaware, que tem um nível de regulação baixo. O Brasil é conhecido mundialmente por ter muita regulação, então eu até preferia que não saísse nenhuma, mas provavelmente daqui a pouco o poder público vai querer regular também. Eu acho que muitas vezes é bom para o lado do consumidor, e aí no lado do consumidor tem a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que cobre uma boa parte da proteção aos dados, pelo menos da pessoa física, né? Mas, por outro lado, às vezes, para proteger o consumidor, a legislação acaba com a indústria aqui no Brasil. E aí nós estamos dando emprego para lá fora, né? Para a China, para a Rússia, para a Suíça. Assim, é um momento de transformação em todos os sentidos de segurança, que tipo de dados que eu coleto, o que eu faço com esses dados, e também como é que essa legislação vai impactar o meu negócio. Você pode citar para a gente uma grande dificuldade que você tem enfrentado nesse momento? Tem um pouco, de novo, se a gente vai para a LGPD, porque assim, hoje eu estou fornecendo uma plataforma como um software as a service, né? Igual a gente está usando o Zoom. Então, eu não tenho nada a ver se aqui o Maurício ou a gente fizer alguma coisa errada. A gente só está usando, a gente não vai brigar lá com o Zoom, por exemplo. Então, assim, é muito mais uma preocupação com os dados, e eu não fico com os dados das pessoas, quando ela faz login, o histórico dela, se ela foi bem num quiz gamificado, ou se ela falou mal de um outro lá. Imagina uma escola, tem 2 avatares, 2 amiguinhos que eles falam com áudio, tem um som espacial, eu não tenho. Então você tem todo um termo de aceite, de acordo tal, que eu só estou fornecendo uma plataforma. Mas as escolas também, a mesma preocupação que você tem no dia a dia, no ambiente presencial, no digital não vai ser diferente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e, de novo, você tem que partir com educação, deixar as pessoas conscientes de como usar a tecnologia com bom senso, como em tudo. Como em tudo. Bom, gente, eu quero muitíssimo agradecer a vocês dois, né, por esse bate-papo, por todos esses esclarecimentos. Muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Maurício. E fica aqui, né, os nossos agradecimentos. Eu sei que muita gente que está aqui nos assistindo tinha muita dúvida sobre esse assunto. A gente, infelizmente, não consegue explorá-lo, né, de uma forma muito abrangente por conta do tempo, mas com certeza muita gente sai daqui entendendo um pouco mais sobre NFT e metaverso. Muito obrigada a vocês. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas e criado muitas novas. Com certeza, a segunda. Vamos então marcar o nosso segundo bate-papo. Estamos à disposição, Maria. Vamos lá. Com a disposição, Maria Rita. Obrigado aí pelo convite. Imagina, foi um prazer participar com vocês, Maurício. E obrigado, essa conversa pode continuar lá no Instagram, no LinkedIn, a gente responde aí. Mandem as suas dúvidas. Manda suas dúvidas, né? Mandem as dúvidas aqui nos nossos comentários, que a gente encaminha para o Fernando e para o Maurício. E eu quero muitíssimo agradecer a você também, né, que ficou conosco em mais um CRA Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas. E como o Maurício falou, tantas outras foram criadas. Isso é que é importante, né? Isso aguça a vontade de saber, de conhecer cada vez mais. Então, continue aqui com a gente, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar as notificações e de nos seguir nas redes sociais. Até o próximo CRA Entrevista. Tchau, tchau. No fundo, quem te promove são pessoas que te observam, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria, Maria Rita, é atitude, né?